Olá! Há um ano das eleições municipais, o Conexão Eleitoral desta semana vai mostrar as regras da votação de 2020. Veja também. 17 inscrições foram aprovadas para o teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. Tribunal Superior Eleitoral recebe visita de parlamentares do Quênia. Saiba para quais pessoas o voto vai ser obrigatório em outubro do ano que vem. Tudo isso agora no Conexão Eleitoral. 17 inscrições foram aprovadas para participar do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. O evento é parte do processo eleitoral e vai ser realizado no fim de novembro. Dos 18 pré-inscritos, 17 foram convidados para o teste público de segurança, que tem como objetivo aprimorar o sistema eletrônico de votação, além de fortalecer a confiabilidade e transparência na hora da apuração dos votos. No site do TSE é possível checar o nome dos aprovados para participar do teste. 10 pessoas se inscreveram de forma individual e 7 em grupos. Essa vai ser a 5ª edição do TPS, que esse ano será realizado entre os dias 25 e 29 de novembro. Desde 2009, o teste é realizado sempre um ano antes das eleições. Desta vez, o foco é em 2020, já que tem votação para prefeitos e vereadores. Os investigadores selecionados tentarão quebrar as barreiras de segurança do processo eleitoral por meio de planos de ataque, que devem ser apresentados ao TSE até o dia 27 de outubro. É um ambiente onde se é permitido invadir, testar todo tipo de possibilidade de detecção de fraude. Quando ele tem essa possibilidade, ele consegue, a partir desse ambiente que ele está, identificar alguma falha que nós não tínhamos previsto. Isso para a gente é muito bom, porque a gente vai trabalhar em cima disso, de sentar com a equipe técnica, avaliar e melhorar. E assim o processo eleitoral ganha, né? Membros da delegação parlamentar do Quênia conheceram a Justiça Eleitoral Brasileira e o processo eletrônico de votação. Eles visitaram o Tribunal Superior Eleitoral e ainda assistiram a uma sessão plenária do TSE. A visita começou com uma explicação sobre o sistema eleitoral brasileiro. Os 12 membros da delegação parlamentar queniana ouviram atentos a apresentação e ainda aprenderam sobre o funcionamento do voto eletrônico e da biometria. O Brasil, o TSE, se coloca sempre à disposição no sentido de transferência de conhecimento. Então, essa apresentação que foi feita hoje, ela é um primeiro passo para que nós possamos transferir o nosso conhecimento adquirido ao longo desses 23 anos de evolução. Alguns quenianos nunca tinham vindo ao Brasil e ficaram impressionados com a tecnologia utilizada na Justiça Eleitoral. O chefe da delegação parlamentar comentou que o Brasil merece todos os créditos porque tem um dos melhores processos eleitorais com as melhores práticas. Ele também disse que no Quênia as eleições são manuais e que no futuro pretende melhorar o processo para ser mais tecnológico e ter mais eficiência. O secretário-geral da presidência, Estevão Waterloo, acompanhou os membros que também foram ao Museu do Voto do Tribunal Superior Eleitoral e assistiram à sessão plenária. Nos últimos 10 anos, mais de 70 países já conheceram o funcionamento do TSE. Muitos deles se identificam muito com o nosso passado, com o voto convencional, com toda a problemática da intervenção humana, dos erros, das fraudes, da lentidão. E como nós resolvemos isso? Apostando na tecnologia. No mínimo, saem daqui bastante inspirados e com a vontade política de melhoria nos seus próprios processos. Um acordo de cooperação técnica foi firmado entre o TSE e a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM. O acordo permite a troca de dados para qualificar as bases das duas instituições. As informações da Base da Identificação Civil Nacional, gerida pelo TSE, serão cruzadas às da Central Nacional de Informações do Registro Civil de Responsabilidade da ARPEM Brasil. Os registradores civis de todo o Brasil vão poder ter acesso ao banco de dados do TSE, assim como o TSE poderá acessar a nossa Central Nacional de Registro Civil, a nossa CRC, para poder consultar aquelas pessoas que ainda não fazem parte do banco de dados do TSE, que são os não eleitores.
as pessoas menores de 16 anos. Então, com isso, a gente fortalece os dois bancos de dados. O nosso tem 170 milhões de registros, mais os 107 milhões de registros que tem o TSE. Então, a gente consegue unir forças e são dois bancos de alta credibilidade e de alta importância para o desenvolvimento da cidadania brasileira. O TSE vai fornecer o número de identificação civil nacional de caráter provisório para os recém-nascidos, disponibilizar também o serviço de validação dos dados biométricos para verificação da identidade nas emissões de certidões de nascimento, casamento e óbito. Já a Arpem Brasil deverá manter atualizados os dados das matrículas constantes na Central Nacional de Informações do Registro Civil. A conferência de dados será biográfica e biométrica. O acordo é válido por 5 anos. Veja agora o que mais foi destaque na Justiça Eleitoral. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Jorge Mussi, em decisão individual, determinou que operadoras de telefonia informem as linhas telefônicas de 4 empresas de tecnologia e seus sócios, que teriam sido contratados por empresários durante a campanha eleitoral de 2018 para disparar mensagens em massa pelo WhatsApp contra o PT e os candidatos do partido nas eleições presidenciais. A decisão atende um pedido da coligação Brasil Soberano. A alegação é de suposta prática de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Na ação, a coligação relata que matérias veiculadas na imprensa em outubro de 2018 revelaram que empresas apoiadoras da campanha do presidente Jair Bolsonaro teriam encomendado esses disparos em massa. As operadoras de telefonia terão o prazo de 3 dias para repassar informações ao Tribunal Superior Eleitoral. Um pedido de vista interrompeu o julgamento de um recurso da cidade de São Mateus, no Espírito Santo. No processo, o prefeito eleito em 2016 é acusado de se beneficiar da distribuição de água durante uma crise hídrica no município. Um dos recursos é sobre a cassação e a inelegibilidade de Daniel Santana, conhecido como Daniel do Açaí. Ele foi eleito prefeito de São Mateus, no Espírito Santo, em 2016. No ano seguinte, o Tribunal Regional do Estado julgou procedente uma ação de investigação judicial eleitoral por prática de abuso de poder econômico. Segundo a denúncia, o político teria aproveitado a crise hídrica para distribuir água aos moradores em período próximo às eleições. Outro recurso que deve ser julgado pelo plenário é o do ex-prefeito de Moju, no Pará, Deodoro Pantoja. Ele foi cassado por abuso de poder político e econômico. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado considerou que Deodoro contratou servidores de forma irregular. O município, inclusive, já realizou eleições suplementares e tem uma nova prefeita, Nilma Lima. Ainda nesta semana, na sessão plenária de quinta-feira, os ministros devem analisar a prestação de contas de Rui Costa Pimenta, candidato à presidência da República pelo Partido da Causa Operária nas eleições de 2014. Também estão previstas na pauta as contas de diretórios estaduais e municipais de partidos políticos. Todos esses julgamentos você acompanha na TV e Rádio Justiça e também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. No próximo bloco, você vai conhecer as regras das eleições municipais do ano que vem. Não saia daí! Bom, e agora converso com Fernando Alencastro, secretário judiciário do TSE, sobre as alterações na legislação eleitoral para as eleições municipais do ano que vem. Então, primeira pergunta, Fernando. A gente teve mudanças nos critérios para a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Quais são essas mudanças? Sim, ali a Lei 13.877, agora de 2019, ela trouxe alguns ajustes em relação aos critérios da proporcionalidade das bancadas na Câmara e do Senado para que o partido tenha, então, aquela definição do montante que vai receber do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Importante também uma alteração, uma novidade que veio foi a questão de que aquele partido político que deixar de utilizar
o montante destinado a ele pelo chamado fundão eleitoral, ele, ao devolver esse montante, ele não será redistribuído entre os demais partidos, e sim voltará para o orçamento da União. Não. E ainda falando sobre gastos de campanha, financiamento de campanhas eleitorais, alguns gastos eleitorais, alguns gastos que os candidatos têm durante a campanha não vão ser mais contabilizados para o teto de financiamento de campanha. Exato, essa também foi uma outra novidade que veio ali na Lei 13.877, no sentido de que gastos com consultoria jurídica, consultoria contábil e honorários na defesa dos interesses do partido e dos candidatos, eles vão ficar fora do limite de gastos estipulado para as eleições de 2020. E esses gastos podem ser efetuados, podem ser pagos com o dinheiro do fundo partidário. Sim, essas despesas também foi inserido um novo inciso no artigo 44 da Lei 9.096, que trata da aplicação do fundo partidário e que onde há lá essa previsão de que o fundo poderá ser usado para esse tipo de gasto. A gente também teve mudanças, Fernando, na questão do autofinanciamento de candidatos. Houve sim, ficou expresso que o autofinanciamento ele ficou agora limitado a 10% do limite de gastos previsto para as eleições municipais de 2020. Portanto, cada candidato poderá se valer como um autofinanciamento desse montante de até 10% estipulado no limite de gastos para os cargos de prefeito e para os cargos de vereador. Bom, Fernando, e é importante a gente ressaltar porque para as doações para campanhas eleitorais a gente tem aquele limite de pessoas físicas de 10% do valor declarado à Receita Federal no ano anterior. Esse montante de autofinanciamento independe do quanto o candidato ganhou ou ganha. Isso esses 10% eles são contados a partir do teto de campanha que pode ser gasto ali para o cargo ao qual o candidato está disputando. Exato. Essa distinção ela é boa de ser feita no sentido de que o eleitor ele continua podendo fazer a sua doação para o financiamento de campanha eleitoral limitado a 10% daquele valor que ele declarou no imposto de renda do ano anterior à da eleição. Já o autofinanciamento, ele pode ser utilizado por todo candidato no valor de 10% limitado ao do limite de gastos estabelecido para as eleições de 2020. Então realmente tem essa pequena diferença que ela é muito boa de ser realçada. Bom, e temos também uma grande mudança, talvez a principal alteração para as eleições municipais do ano que vem, mas que não chega a ser uma novidade, que veio da reforma eleitoral de 2017, que é o fim das coligações para cargos proporcionais. Verdade, digamos que talvez aquela alteração que mais vai impactar o jogo político como um todo, a atuação partidária, a composição das chapas, os DRAPs para as eleições proporcionais, seja exatamente o fim das coligações para os cargos de vereador. E isso aconteceu na reforma de 2017, na Emenda Constitucional 97, que ela trouxe como previsão que o fim das coligações para as eleições proporcionais ela tivesse início nas eleições de 2020. Então, considerando assim a atuação partidária, o lançamento de candidaturas, a montagem de chapa de vereadores, talvez essa vá ser a grande novidade política para as eleições de 2020. Ok, Fernando, muito obrigado pelas informações. Depois do intervalo, nós vamos mostrar quem vai ser obrigado a votar em outubro do ano que vem. O Encontro Nacional de Comunicação da Justiça Eleitoral reuniu pessoas de todo o país. Organizado pela Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, o evento debateu estratégias de ação conjunta para as eleições municipais do ano que vem.
O Encontro Nacional de Comunicação da Justiça Eleitoral ocorreu no Tribunal Superior Eleitoral. Representantes dos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil se reuniram em torno do tema Comunicação Integrada. Esse evento é de vital importância para a Justiça Eleitoral porque nós iremos tratar do alinhamento das ações de comunicação, definir estratégias de comunicação com vistas às eleições municipais 2020. Nós estamos há pouco menos de um ano das eleições e é fundamental que a comunicação esteja alinhada e falando a mesma linguagem e de uma mesma forma para levar a informação e os serviços da Justiça Eleitoral ao cidadão brasileiro. As palestras focaram nas ferramentas de inovação tecnológica. Na primeira delas, os participantes refletiram sobre como é possível e importante o cidadão brasileiro contribuir com a justiça eleitoral. Os servidores, os gestores públicos construírem inovação chamando o cidadão para participar desde o começo do processo. Seja para simplesmente dar opinião sobre os problemas que tem ou não conseguir acessar ferramentas, portais e coisas assim, ou mesmo de ideias que o cidadão pode apresentar para a melhoria. Então, aproveitar essas várias contribuições que o cidadão pode dar para a construção de inovação no Estado, eu acho que não é só uma oportunidade, mas é praticamente uma obrigação dos nossos tempos. Ainda tiveram apresentações sobre programa de enfrentamento à desinformação, visando as eleições do próximo ano. O juiz auxiliar da presidência do TSE e coordenador do grupo gestor do programa, Ricardo Fiorese, foi quem ministrou a palestra. Tanto com um caráter preventivo, mas na sequência reativo, o eixo da contenção à desinformação, que é exatamente o que se fez nas eleições de 2018. É acompanhar o que se dissemina daquilo que a gente possa, então, logo na sequência, a partir desse acompanhamento de uma verificação, sendo uma desinformação, e produzir, né, em tempo adequado e fazendo uso dos meios adequados, preferencialmente. Essa é uma experiência que nós já consolidamos nas eleições passadas, esses mesmos recursos materiais que são utilizados para disseminar a desinformação. A gente está a menos de um ano das eleições municipais, então quanto mais instrumentos, mais conhecimento para a gente combater exatamente a chamada desinformação, chamada também por muitos de fake news, né? Quanto mais elementos nós tivermos na justiça eleitoral para combater isso, melhor. Melhor para a justiça eleitoral, melhor para o eleitor e principalmente melhor para a democracia. O uso de podcasts, o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação e as mudanças nas resoluções para as eleições 2020 também ganharam espaço. Em todo o momento, os participantes interagiram e puderam tirar dúvidas sobre os temas. É uma forma de interagir com todos os colegas, trocar ideias de como os regionais estão lidando com essa parte de inovação, porque a gente sabe dos desafios e nós sabemos também que o eleitor, que o cidadão, ele precisa dessa inovação e ele quer essa inovação. A obrigatoriedade do voto está prevista na Constituição Federal. E você, sabe quem é obrigado a votar? Veja na reportagem. Ruth não votou nas últimas eleições e nem justificou a ausência nas urnas. Ela confessa que já estava desconfortável com a situação irregular do título de eleitor. Agora, decidiu resolver a pendência com a Justiça Eleitoral. Eu me arrependi de não ter votado, não ter regularizado antes e não ter votado. Teve um arrependimento porque eu poderia ter... Meu voto tem uma força, né? O casal Matias e Railda veio da Bahia para morar na capital do país. Mas só agora, depois de 10 anos, resolveu pôr em ordem a situação eleitoral. Tem vontade de votar. Aí tem que regularizar, né? Tanto Ruth quanto o casal baiano têm a obrigação constitucional de votar. As exigências estão no artigo 14. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Agora, se você está dentro do grupo que não tem obrigação de votar, mas mesmo assim tem interesse em participar do processo eleitoral, precisa ficar atento às convocações para o cadastramento biométrico. É ele quem vai identificar que você é realmente dono do seu voto. A identificação do eleitor é um passo no processo eleitoral, né? Busca você garantir que aquele eleitor que está ali, de fato, é o eleitor e não está se fazendo passar por outra pessoa. Então, é muito importante o comparecimento e o cadastramento biométrico.
que é uma forma de garantir ao eleitor, né, o direito de voto. O processo de cadastramento biométrico foi concluído em várias partes do Brasil. Eleitores de 10 estados e do Distrito Federal já tiveram as impressões digitais registradas. Entre as capitais brasileiras, 22 já concluíram. Já são mais de 147 milhões de brasileiros cadastrados biometricamente. A meta do TSE é concluir o processo até 2022. Conheça agora mecanismos que garantem a segurança e a confiabilidade do processo eleitoral. A urna eletrônica foi criada com um objetivo: tornar o processo eleitoral automatizado e, assim, impedir fraudes. A ideia do ministro Veloso foi trazer um sistema eletrônico de votação e, por consequência de totalização e divulgação dos resultados eleitorais, que eliminasse definitivamente a fraude, tirando a utilização da mão humana no processo. Vários mecanismos são utilizados para tornar o sistema eletrônico de votação seguro e inviolável. Os programas da urna ficam abertos para conferência antes da lacração e são assinados digitalmente por técnicos da Justiça Eleitoral e representantes de partidos políticos, Ministério Público e sociedade civil. A lacração nada mais é do que uma blindagem de todos esses programas, utilizando aí algoritmos matemáticos, com certificados digitais, onde se garante basicamente, após blindados esses programas, 2 atributos: a autoria e a integridade, aonde eles estiverem. Outra forma de impedir fraudes é a emissão da zerésima, um documento que sai assim que a urna é ligada e garante que não há registro de votos no equipamento. Além disso, durante a eleição, acontece a votação paralela. Tudo é gravado e conferido depois com o resultado da urna. Desse jeito, é possível ter certeza que o aparelho está funcionando perfeitamente. Para deixar tudo ainda mais seguro, os votos dados na urna eletrônica também são gravados no registro digital do voto. Uma tabela onde a escolha de cada eleitor é armazenada e depois embaralhada para evitar a quebra do sigilo. O resultado da eleição no registro digital deve ser o mesmo do boletim de urna. Aliás, você sabe o que é isso? Quando a urna encerra ao final do dia, o software faz o cálculo, faz o somatório dos votos que estão gravados no RDV e produz então o boletim de urna. O boletim ele é produzido em 2 meios, né? Ele é impresso, o primeiro resultado dele é impresso. Esse resultado pode ser disponibilizado para os fiscais e uma das vias, uma das cópias é afixado no local de votação para que qualquer pessoa possa fazer a conferência e até mesmo obter uma cópia digital com a leitura do QR Code. E um outro formato em arquivo, que vai ser enviado para o sistema de totalização para fazer o cálculo final do resultado da eleição. Antes de cada eleição, é realizado o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Especialistas vêm ao Tribunal Superior Eleitoral e tentam quebrar as barreiras de segurança criadas pela Justiça Eleitoral. Outro ponto muito importante: a urna eletrônica não tem conexão com a internet. É impossível um hacker entrar no equipamento. Os votos são armazenados em mídias digitais e transmitidos para a totalização por uma rede exclusiva da Justiça Eleitoral. Esses dados são transmitidos para os data centers dos regionais, onde ali são recebidos e passam por um checklist. Se verifica se primeiro aquele resultado procede de uma urna oficial, se ela foi assinada por uma urna oficial, ali ela é decifrada porque somente aquele computador tem a chave para decifrar e outras verificações de integridade. As eleições de 2018 ainda contaram com uma novidade. As urnas eletrônicas passaram por uma auditoria 1 hora antes da votação. Os aparelhos auditados foram escolhidos por amostragem e de forma aleatória. A medida trouxe ainda mais transparência ao processo de votação. O programa Conexão Eleitoral de hoje fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais e na página da Justiça Eleitoral no YouTube. Até mais!